Brasileirão. Tô com você, viu, Hernan? E nesse jogo cheio de rivalidade, os holofotes se voltam também para a arbitragem. Matheus Candansan é o árbitro do jogo, vai ser auxiliado pela Neuza Bach e pelo Danilo Maniz também. E a Daiane Muniz é responsável pelo VAR. Candansan, um árbitro jovem que está aí sendo muito bem visto nesse momento pela Federação, pela FIFA também. É um árbitro que tem a chancela FIFA e que apitou a semifinal entre Corinthians e Santos. Até teve um lance polêmico ali do Zé Ivaldo e tal, no Yuri Alberto, foi expulso depois do auxílio do VAR, mas é um nome que está em voga e está em alta. E aí, Lívia, quero saber de você, porque depois também de toda a polêmica na semifinal, Palmeiras e São Paulo, já rolou um telefonema ali para a federação do Fabinho Soldado para dar aquela pressionada, né? Para saber, estamos de olho aqui. Como é que foi essa ligação? Pois é, Lu. Passou a mão no telefone e fez o papel de diretor executivo, né, de futebol do Corinthians. Até porque a torcida vem cobrando muito, né, uma postura da diretoria diante, né, dos problemas com a arbitragem. Uma reclamação excessiva sobre a participação do Klaus, né, a escalação do Klaus para a primeira partida da final. E aí rolou esse telefonema, foi um telefonema amigável, né, nada assim, uma cobrança exagerada, mas foi mais ali uma exposição de preocupação com a arbitragem e após a carta, né, a gente pode falar até carta de retratação que a FPF fez para o São Paulo, né, diante daquele pênalti marcado contra o São Paulo, né, depois, né, com o auxílio do VAR e as câmeras, a gente constata que não houve falta do Arboleda no Vitor Roque, né, e foi o pênalti que possibilitou o 1-0 do Palmeiras e o avanço à decisão do Campeonato Paulista. Então, diante de toda essa polêmica, todas essas, eu acho que esses pormenores dos bastidores, né, que a gente sempre levanta aqui antes de alguma decisão, Fabinho Soldado dá aquela ligada, conversa e a federação reconhece que existe uma pressão a mais sobre esse corpo de arbitragem da partida de hoje, porque nenhum erro será tolerado. Então, esse é o tom, esse é o pensamento hoje da federação em relação à arbitragem. Eles também têm muito a provar depois do que aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista. Quero saber mais repercussão sobre isso, quero ouvir o lado do Palmeiras também, porque o Palmeiras que foi beneficiado pelo erro da arbitragem na semifinal, a Federação Paulista inclusive reconhece isso, agora também tem uma pressão, né? O Palmeiras, agora vão errar para mim porque me beneficiaram, então tem esse pensamento. Quero ouvir o Latifi, vou ouvir André Hernan também, mas a gente vai para um break, a gente cria aquele suspense aqui, a gente vai para o break e segue aqui no YouTube, a gente já está de volta, um minutinho. Estamos no break, hein? Essa hora a gente pode fazer o que a gente quer, sabe, Danilo? Você quer falar agora ou você quer esperar? Não, eu quero falar, depois me chama para eu dar uns bastidores aí do Candansan. Boa. Do Matheus Candansan. Tá bem, né? Tá bem cotado. Tá. Mesmo com aquele lance na semifinal, isso não abalou a reputação dele. Não. Apesar que ele acertou, né? Ele usou o VAR. Pelo contrário. Tá certo, né? Na verdade, o que aconteceu ali não foi um erro dele, né? O VAR tá ali para isso, né? Exato. Ele foi auxiliado pelo árbitro de vídeo. Ele não expulsa o Zé Ivaldo, aí o VAR chama, ele vê no vídeo. A questão é que não houve uma decisão de campo correta. Sim. Teve que ter o auxílio. E aí é mania de chefe. O chefe gosta de decisão de campo 100%. Ele não gosta de interferência de VAR. Mas aí é uma orientação do chefe. E foi só esse o, entre aspas, erro. Que na verdade não foi. Eu acho interessante, Hernan, a gente falar sobre, né, essa interferência do VAR. Muito se reclama, né? O VAR não tinha que ter interferido agora e não sei o quê, mas o outro lado também conta muito. Assim, a gente está falando de dois polos que não podem acontecer. A interferência excessiva e a ausência, né? Acho que... No caso, o desaparecimento do VAR num lance tão decisivo, tão definitivo. Esse assunto ainda vai dar pano pra manga, na minha opinião. Vocês querem uma polêmica? Você quer dar polêmica agora ou na volta? Não, Quanto tempo rápido. temos? 2, né? Ela falou 2 minutos agora há pouco. É bem rápido, eu discuti recentemente já aqui nos outros programas da casa. Tem gente que considera este o maior erro da história da era do VAR. Eu quero saber a sua opinião.
Eu maior acho erro. uma loucura. Não, Também eu não acho. acho escandaloso. Não acho Não. escandaloso. É um erro, Acho que foi mas um o maior erro. erro Eu da acho história que do foi VAR, pênalti pelo amor de até Deus, hoje. né? Só queria saber se eu tô maluco. Não, foi um erro. Ih, olha lá. Erro, ponto. Deixa eu registrar a galera do YouTube aqui, que essa hora é a hora deles. Essa hora é a hora deles. Que todas as horas são, né? Mas agora a gente acompanha com mais rigor aqui o que vocês estão falando. Ó, nossa audiência internacional, tá? De Vancouver, da Irlanda também. O Armindo Fontana, ótima resenha sobre a final do Paulistão. Vai, Corinthians, abraços de Vancouver. Valeu. E o Leonardo Simas. Boa tarde, saudações aqui da Irlanda. Se contratarem um Ancelotti, como vai ser para demiti-lo depois de 5 ou 6 jogos? Isso vai chegar já esse assunto. Vamos falar disso. La calle. É isso. E o Orlando Orsini por aqui. E o Pinguim Revoltado pergunta, cadê o PVC? Eu não sei, cadê o PVC? Tá modelando. Ele Tá nos fazendo, abandonou para tá fazer fazendo um filme de fotos modelo. publicitárias hoje. 8, 7, 6. Olha só, nos abandonou. De volta aqui no canal UOL, falando sobre o derby da final do Paulistão e sobre a arbitragem, que já está gerando uma certa polêmica antes mesmo do jogo chegar. Então aí, ó, todo mundo de olho no Matheus Candansan, na atuação dele. E o Hernan vai trazer uns bastidores aí da escolha desse árbitro para a partida. O Matheus Candansan é um árbitro muito jovem. Primeiro que eu, assim, vou dar minha opinião. Acho ele muito bom árbitro. Acho que ele é um árbitro que está se preparando e está crescendo, está evoluindo. 26 anos, 26 para árbitro anos, é muito jovem. Muito jovem. E é um árbitro que ele foi pensado pela nova comissão de arbitragem quando o Patrício Lustô assumiu. O Patrício Lustô, quando assume a arbitragem paulista, depois da saída da Ana Paula Oliveira, ele percebe que os árbitros tops, os FIFA, os mais experientes, estão com mais de 30, 35 anos, e aí ele percebe essa necessidade dos mais jovens se destacarem. E aí avisam ele que tem um menino lá do interior de São Paulo, Matheus Candansan e tal, aqui de São Paulo, deixa eu ver uns jogos desse cara. E aí viu, gostou e falou, vamos apostar nele. Então começaram a apostar no Matheus Candansan como um pedido do Patrício Lustô e já vem fazendo duas temporadas muito boas e agora foi testado em jogos semifinal. Apesar daquele lance do Zé Ivaldo, que nem foi um erro, foi só uma chamada de VAR que teve ali por orientação do Lustô, às vezes ele gosta muito que é 100% de decisão em campo, ele foi muito bem avaliado. E aí ele passou à frente do Klaus, não que achem que ele é melhor que o Klaus, isso é muito importante a gente dizer, mas ele passou à frente do Klaus porque o Patrício Lustô entende que o Klaus já vinha de 4 decisões seguidas. Então era hora de dar uma mexida na escala. Por isso o Klaus apitou o primeiro jogo lá no Allianz Parque. E digo mais, se o Candansan passar batido, sem nenhum lance polêmico, sem nenhuma reclamação, nota, essa coisa toda, o Candansan vai ser eleito o melhor árbitro desse Paulistão. Olha só, aliás, tem festa que já é amanhã. Já é amanhã. Com transmissão do UOL, hein? A festa do Paulistão. E a gente vai saber quem são os melhores. Vou para Belo Horizonte. Ô, louco. Que coisa boa. Bom, melhor terra. Eu vou estar trabalhando, tá? Transmissão da final do Paulistão Top. Aqui no UOL. Eu tô nessa. Vou acompanhar. Ou vai comer um pão de queijo com a mamãe? Vou lá na casa da dona Vanessa, filar uma boia. Filar uma boia. Ô, Latifi, eu quero saber o lado do Palmeiras, dessa pressão na arbitragem. Depois de toda a polêmica na semifinal, São Paulo reclamou demais, mandou ofício para a federação, que respondeu. São Paulo não gostou nada da resposta, continua bravíssimo com a Federação Paulista. E o Palmeiras ali, né, quieto, tentando, olha, não foi bem assim, não foi tão grave assim. E agora vai aí para essa final também, de olho para não ser prejudicado depois de ser beneficiado. Eu estava ouvindo a Lívia falar, né, e ela falou sobre essa pressão que o Candansan vai sofrer no jogo. E essa carta, né, a tão falada carta que a FPF emitiu, eu conversei com algumas pessoas do Palmeiras e eles falaram que essa carta da FPF ao São Paulo colocou uma pressão totalmente desnecessária nesse jogo de hoje, porque no jogo de ida ninguém falou de arbitragem, não teve nenhum lance polêmico, já tinha virado a página. E ressuscitar essa história pelo lado, isso para o lado alviverde, é colocar uma pressão ainda maior num jogo que não precisaria, né?
Então ficou esse sentimento, o tema arbitragem não foi abordado, o Palmeiras não fez o que o Corinthians fez, de ligar para a FPF e conversar, mas teve esse entendimento de que a carta prejudicou o espetáculo que vai ser realizado hoje à noite. Mais um elemento aí, né, pra gente acompanhar hoje mais tarde. Pré-jogo a partir das 8 da noite aqui no Wallplay, tudo desse jogo. Deixa eu me despedir aqui. Mas só um adendo. Se eu fosse o Corinthians, eu teria feito a mesma coisa. Porque assim, isso aí é muito mais do que você pressionar a arbitragem, muito mais do que você se impor de bastidor, que a gente fala tanto em dirigente indo em bastidor. Eu teria feito a mesma coisa e acho que isso faz parte do show da final. Você pega o telefone e reclama do teu adversário porque um rival reclamou com razão e a federação deu razão a esse rival que passou para a final, entre aspas, beneficiado. Né? Então, cara, você se impõe ali. E isso causa o efeito que o Latifi está falando. E é o que o Corinthians queria. Então, assim, é parte do show, é parte do bastidor, é a pimenta. E o Corinthians fez isso para deixar o negócio arder. É do jogo ou é uma pressão desnecessária e mais uma vez a arbitragem chamando mais atenção e o jogo em segundo plano? Eu acho que é do jogo. É jogar para a torcida, assim como a promessa do Casares de jogar com o time sub-20, é jogar para a torcida. É para atender o público interno. A comunidade. A comunidade. Exatamente. É para você conversar com o seu torcedor e falar, estamos defendendo a instituição. Você acha que o Candansan precisava de uma ligação do soldado para se sentir pressionado contra 50 mil corintianos lá na Neoquímica? Não precisa. Ele vai se sentir pressionado de qualquer jeito, ele tem 26 anos, é a primeira final dele. Não é uma questão para você falar com a sua comunidade. Eu acho que, assim, faz parte do show totalmente. A questão é que um trabalho de bastidor não pode se limitar só a isso. Agora, que faz parte do show, faz, e que é tão claro que é para falar para a comunidade, que foi uma ligação que se tornou pública. Não é só um bastidor. Não é só eu vou ligar para pressionar, eu vou ligar para pressionar, né? E vou avisar todo mundo que eu tô ligando para pressionar. Né? Então... Enfim, olhos no Candansan também. Gente, vamos me despedir de vocês. Eu sei que vocês têm muito trabalho por hoje, então ótima continuidade aí, bom jogo para todo mundo. Lívia, beijo, Latifi também. Os dois vão para Itaquera? Os dois vão para Itaquera? Estarei hoje eu e meu casca de bala, Flávio Latifi. E antes de me despedir aqui, gente, oficialmente, olha só o que o Igor Coronado acabou de publicar, tá? Ó, videozinho aqui com vai relacionado. Vai pro jogo. Relacionado. Esse seria uma boa também, viu? Eu vou dar uma dica pro Dias aqui. Pode pôr o Coronado, é uma boa. Faz tempo, né, que ele tá se recuperando. Ele tá, assim, a tendência, né? Aí vamos falar de tendência. Isso eu tô aqui puramente pelo feeling, né? Fica à disposição, porque ele está totalmente sem ritmo. Só se o Emiliano tivesse este louquito de colocar o cara sem ritmo numa final intensa do jeito que vai ser, né? Mas é bom ter um cara como Coronado ali numa bola parada para um segundo tempo. Ainda mais com essas questões com o Garro, né? A gente não sabe como o Garro vai estar. É mais uma opção aí para a dupla Ramon e Emiliano Dias. Muito bem, gente. Beijo, meus amigos. Bom trabalho. Até amanhã. Espero vocês por aqui.